Simão nasceu em uma terra marcada pela humilhação. A Judéia, outrora governada por reis descendentes de Davi, agora estava sob o domínio absoluto do Império Romano. Estradas eram vigiadas por soldados estrangeiros, símbolos pagãos se erguiam onde antes se proclamava a fé no Deus único, e impostos eram cobrados com rigor impiedoso. O povo caminhava com a cabeça baixa. Não apenas pelo peso das moedas exigidas, mas pelo peso da vergonha. Para os judeus, aquela ocupação não era apenas política. Era espiritual. Como o povo escolhido por Deus podia viver sob o jugo de pagãos? Como a terra prometida podia ser governada por estrangeiros que não temiam o Senhor? E antes de continuarmos essa história, se inscreva no canal e ative o sino para receber mais vídeos como esse, com histórias profundas, completas e pouco contadas da fé e da história cristã. Agora, volte sua atenção para este homem chamado Simão. Desde muito jovem, Simão cresceu ouvindo histórias de libertação. Histórias contadas à luz fraca das lamparinas, passadas de geração em geração como brasas que não podiam se apagar. Histórias de Moisés enfrentando o poder do Egito, de Josué derrubando muralhas, de juízes que libertaram Israel quando tudo parecia perdido. Ele aprendeu que Deus já havia agido antes. E acreditava, com toda a força do coração, que Deus agiria novamente. Mas o tempo passava. E Roma continuava ali. Os impostos aumentavam. A violência crescia. A humilhação se tornava rotina. Foi nesse ambiente que muitos judeus perderam a paciência de esperar. E foi assim que nasceu, com força cada vez maior, o movimento dos zelotes. Os zelotes acreditavam que aceitar o domínio romano era uma afronta direta a Deus. Para eles, pagar impostos ao império era traição. Reconhecer a autoridade de César era negar a soberania do Senhor. A fé, segundo eles, exigia ação. E a ação exigia coragem, mesmo que custasse vidas. Simão foi moldado por esse pensamento. Seu apelido, o Zelote, não era um detalhe. Era uma identidade. Um selo que definia quem ele era e no que acreditava. Ele não era um homem frio ou indiferente. Era intenso. Ardente. Movido por convicções profundas. Seu zelo nascia da fé, mas também da dor acumulada de um povo ferido. Simão acreditava estar do lado certo da história. Mas o zelo, quando não é guiado pela verdade, pode se transformar em cegueira. Com o passar do tempo, rumores começaram a circular pelas aldeias da Galileia e da Judeia. Falava-se de um rabi diferente. Um homem que não se parecia com os mestres da lei, nem com os líderes religiosos acostumados a discursos vazios. Esse homem falava do reino de Deus com autoridade. Curava enfermos. Expulsava demônios. Atraía multidões. Esse homem se chamava Jesus. Para Simão, a expressão reino de Deus era familiar. Mas havia algo estranho. Jesus não convocava exércitos. Não falava em derrubar Roma. Não incentivava a violência. Ainda assim, multidões o seguiam. Simão observava à distância. Talvez com desconfiança. Talvez com curiosidade. Talvez com esperança de que, no momento certo, aquele homem revelaria seu verdadeiro poder. Até que, em um momento que os evangelhos não descrevem em detalhes, Jesus o chamou. Não há registro das palavras exatas. Mas há registro do fato, e ele é poderoso. Jesus escolheu um zelote. Ele sabia quem Simão era. Sabia de sua ideologia. Sabia do fogo que ardia dentro dele. E mesmo assim, disse: segue-me. Ao aceitar o chamado, Simão deixou para trás não apenas bens ou rotinas, mas uma visão inteira de mundo. Ele passou a caminhar com Jesus, ouvindo ensinamentos que confrontavam tudo o que acreditava. Entre os 12 havia um homem chamado Mateus, um ex-cobrador de impostos, colaborador direto do Império Romano. Para Simão, isso era quase insuportável. Em outro contexto, Mateus seria um inimigo mortal. Agora, caminhavam lado a lado, dormiam nos mesmos lugares e ouviam o mesmo mestre. Jesus não evitou esse conflito.
Ele permitiu que a convivência diária fizesse o trabalho da transformação. Dia após dia, Simão ouviu palavras que desmontavam seu antigo pensamento. Jesus falava de amar inimigos, de orar por perseguidores, de oferecer a outra face, de guardar a espada. Cada ensinamento era um golpe direto contra o velho Simão. Ele presenciou milagres que nenhum exército poderia produzir. Viu leprosos serem curados, cegos voltarem a enxergar, mortos serem ressuscitados, multidões famintas serem alimentadas sem que uma única arma fosse levantada. Mesmo assim, como muitos discípulos, talvez ainda esperasse que tudo culminasse em uma grande virada política. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém reacendeu essa esperança. O povo gritava como se um rei estivesse chegando para assumir o trono. Mas então veio a prisão. Sem resistência. Sem luta. Sem revolta. Jesus foi capturado como um cordeiro. Para um zelote, aquilo era inconcebível. Simão viu seu mestre ser julgado pelos romanos, o mesmo império que ele odiava. A crucificação era a punição reservada a rebeldes e traidores. Aos olhos do mundo, Jesus fracassou. Mas na cruz, algo aconteceu. Jesus não amaldiçoou Roma. Não pediu vingança. Não convocou anjos. Ele perdoou. Ali, algo morreu dentro de Simão. O homem que acreditava na libertação pela espada começou a desaparecer. O zelo violento deu lugar ao silêncio, à dor e à reflexão. Quando o túmulo foi encontrado vazio, tudo mudou. A ressurreição revelou uma verdade impossível de ignorar. Roma podia matar corpos, mas não podia destruir o reino de Deus. A verdadeira escravidão não era política. Era espiritual. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como fogo sobre os discípulos. Para Simão, aquele fogo substituiu a violência. Ele não empunhou mais armas. Empunhou a palavra. Segundo a tradição cristã antiga, Simão levou o evangelho a terras distantes. Enfrentou perseguições, foi rejeitado, ameaçado e, por fim, morto por causa da fé que antes combatia de outra forma. O homem que acreditava na força morreu como mártir da verdade. Simão, o zelote, não deixou livros escritos. Não fundou reinos. Não liderou exércitos. Mas deixou um legado eterno. Ele prova que o zelo não precisa ser destruído, apenas transformado. Que Deus não chama apenas homens prontos, mas homens dispostos a mudar. E que até o coração mais inflamado pode ser moldado para servir a um reino que não pode ser vencido. A espada caiu de suas mãos. Mas a fé permaneceu. E se essa história falou com você, siga o canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe seu joinha. Isso ajuda para que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.